Vida em Condomínio, com Quênio Pereira. O que será que é mais difícil, em uma campanha prefeitura ou viver em condomínio, hein, Quênio? Será? Agora sim, abrindo seu microfone. Bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? A campanha é mais difícil, ainda mais com tantos candidatos, né? Com tantas variáveis. Dependendo do condomínio, tá mais fácil uma campanha prefeitura. Porque geralmente quase ninguém quer ser síndico, né? A verdade é essa. E muita gente querendo ser prefeito, né? Então... Com certeza. Ele é nosso líder nas campanhas de síndico aqui. Ele é. Eu tô levantando bandeira, né? Seja síndico que tem uma grande dor de cabeça, né? Nossa, aí não tem concorrente à altura, não, hein? Aí não teria mesmo, não. Mas sem dor de cabeça, sempre aqui com as dicas, com a conversa que a gente tem toda semana aqui com o Quênio. Quênio, vamos até continuar, né, num assunto sobre o qual a gente comentou, não na semana passada que a gente falou dos pets, mas já trouxemos aqui. Administradoras aí pro condomínio, né? Riscos dessa conta que pode gerar prejuízo e lucro indevido até para administradora. A gente sabe que quando rolam aquelas assembleias, aquele desespero, ninguém quer ser síndico, aí muitas vezes opta-se, né, por essa solução um pouco mais cômoda, aparentemente, né? Seja pela administradora, pela sindicância profissional. Vamos fazer um geral do assunto. O que acontece na prática, né, gente, realmente gera preocupação, porque o síndico, ele administra o condomínio, ele representa a coletividade. E o pessoal, às vezes, elege o síndico profissional junto com a empresa que vai administrar. São duas coisas totalmente diferentes. Então, é ideal que a empresa que vai ser contratada para administrar não tenha nenhuma relação com o síndico. Por quê? Quando há alguma coisa errada, o síndico, ele denuncia essa empresa. E vice-versa. Se o síndico, às vezes, quer fazer uma coisa irregular em relação à parte contábil, essa empresa rejeita. Então, um fiscaliza o outro. Se você coloca tudo junto, logicamente, havendo algum erro, esse erro não vai ser denunciado para os condôminos. Então, é ideal que haja uma contratação totalmente distinta. A empresa que administra não tem que ter vínculo com o síndico. E aquela empresa que administra, que vem oferecer síndico profissional como parceiro, fuja disso, porque isso é um risco maior. Então, é ideal que haja contratações distintas, sem nenhum vínculo. O Quênio, pensando aí no condomínio, é interessante para o condomínio, né, contratar uma assessoria jurídica para analisar esse contrato, caso, né, opte aí realmente pela administradora, pela sindicância profissional? Essa questão, qualquer contrato, em geral, ainda mais numa área tão complexa, é ideal que haja uma assessoria jurídica de um advogado especializado. Como vai contratar uma construtora, você vai fazer um financiamento imobiliário, tem que ter uma visão técnica daquilo. Então, os síndicos, em geral, não são especialistas. As assembleias aprovam contratos sem analisar o contrato. Então, como é que você vai analisar um contrato com 20, 30 pessoas dando opinião? É muito difícil. Então, é ideal que o condomínio só assine os contratos de obra que for após a análise jurídica para inserir no contrato as cláusulas que protejam o condomínio. Quero colocar um ponto muito claro, né, Moreira, Luciana e Lucas. Imagina a construtora, ela tem um jurídico para ela elaborar um contrato de 20 páginas para protegê-la. Você vai comprar vamos colocar uma empresa, então tem um advogado empresarial, e geralmente quem elabora o contrato protege a si. A construtora não vai fazer contrato para beneficiar o comprador. Da mesma forma, o locador, a imobiliária, faz o contrato protegendo uma das partes. Então, no condomínio é fundamental que haja um advogado do condomínio para inserir as cláusulas que protejam o condomínio, como a entrega da obra, prazo, em relação a esses deveres dessa empresa, como é que funciona a cobrança, para evitar surpresas. Assinar contrato sem compreender as cláusulas é um grande erro. Vamos pensar aqui, só trazer aqui, Lu, uma situação que pode acontecer pensando em problema, que é o que sempre rola em condomínio. Tendo litígio aqui entre dois moradores, por exemplo, em relação a barulho ou uso de determinada vaga de garagem. Se esse assunto exigir a necessidade ali de um processo judicial, né, para definir quem tem direito, a quem cabe pagar o advogado, condomínio ou ao morador que se sente prejudicado? A boa pergunta. Se o barulho perturba a coletividade, né, várias pessoas, aí acaba o condomínio entrar com a ação, aplicar multa e divertir. Mas se o barulho é entre uma unidade e outra, tipo salto alto, por exemplo, eu tocando piano, que for, aí cabe a pessoa prejudicada tomar providências, não transferir aquilo para o síndico. O síndico pode entrar até como intermediário, mas se houver um litígio, cabe a pessoa prejudicada tomar providência contra o vizinho, inclusive com relação à infiltração. Se a infiltração é de um apartamento para outro, cabe os dois resolverem.
não implicar o condomínio. Mas se é o vazamento de um apartamento para a área da garagem, para o corredor, para a área da comum, aí seria o condomínio tomar providência contra o infrator. Ô Kenny, hoje a gente tem condomínios de vários tamanhos, né? Antigamente tinha muito aqueles predinhos pequenos com 4, 8, 12 moradores, enfim, e hoje a gente tem condomínios aí que tem 7, 8, 9 torres, né? Com 800 apartamentos. Exatamente, estilo JK, enfim. É ideal nesses condomínios gigantes, é ideal ter uma espécie de subsíndicos, além do síndico, ser subsíndico em cada uma das torres, cada um dos edifícios. Isso funciona ou é melhor delegar tudo isso a uma administradora? Tecnicamente, qualquer condomínio, Murilo, tem um síndico geral. Então, quando o condomínio tem 5, 6 torres, aqui acontece aqui em Nova Lima, Belvedere, aqui é Venda Nova, tem locais que tem 700 prédios, 100 apartamentos em cada torre. Então, é comum ter na convenção constar o subsíndico para auxiliar, né? Então, porque na prática é uma grande empresa. Então, tem o síndico, pode ter o subsíndico em cada torre e a empresa que administra a parte burocrática, a parte financeira, contábil do condomínio. Muito bem. Na verdade, agora uma pergunta de uma ouvinte da semana passada, terça-feira, Lúcia. Ela havia perguntado sobre contrato de compra. Ela precisa desse documento para repassar o apartamento para um familiar? Ela quer repassar o apartamento para um familiar, como se transferisse para ele, né? A propriedade, digamos assim. Agora, ela não tem esse contrato de compra. Como ela faz? Ela tem que pegar uma segunda via, como ela faz, e em vida ela pode passar para... Então, a pergunta é bem ampla, né, Luciano? Trocar ideia. Qualquer imóvel a pessoa pode vender. Então ela vende por meio de uma escritura pública que é lavrada no cartório de notas. Então a pessoa tem uma propriedade, tem um registro imobiliário, ela tira uma certidão atualizada desse registro, da matrícula, vai no cartório de notas fazer a escritura pública. Agora é o seguinte, geralmente na compra e venda é feita uma promessa de compra e venda primeiro. É o pagamento sinal, a negociação, como é que é feita a questão da posse, da transferência da propriedade, em relação aos tributos. Então é comum fazer primeiramente contato prévio, tá? Então a pessoa pega lá o seu advogado, o corretor, faz esse contrato para estipular as condições de pagamento, repito, condições da posse, dos custos dessa transferência, e após essa promessa de compra e venda, leva a cartório para fazer a escritura pública. Agora, ser um parente, Luciano, você colocou uma questão bem peculiar. Segundo ela, é parente, ó. Meu primo, minha irmã, já posso ir direto ao cartório de notas fazer a escritura pública. Então, na escritura constar o pagamento e quitação. Mas, a praxe de mercado é sempre um contrato de promessa de compra e venda, porque os pagamentos são parcelados, tem uma entrada, um sinal. Então, as condições de compra e venda é feito nesse contrato particular. Mas, repito, nada impede, se não é meu irmão, eu vou lá passar para ele o apartamento, o pagamento à vista. Posso ir direto ao cartório de notas e fazer essa escritura pública, entendeu? Se for presente... Se for um presente, não tem que quitar nada. E aí... Não, aí no caso você falou é a doação. Doação. Aí, ó, Lúcia, é doação. Doação, vou trocar ideia, adorei o presente, me dá um presente também. Um presente, um apartamento. É a doação. Então, na prática, aí, Luciana, quando é feita a compra e venda, a pessoa paga o ITBI, que em Belo Horizonte é 3% do preço do imóvel para o município. Então, se o imóvel vale R$1 milhão, ele vai pagar R$30 mil para o município ITBI. Quando é feita uma doação, é feito pago o ITCD para o Estado. O ITCD, no caso, é 5%. Então, são tributos diferentes. Pra gente terminar, chegou aqui, é uma dúvida, mas uma consideração aqui do nosso ouvinte, o Daniel, ele lembrando de um caso que aconteceu no fim de semana com um jogador do Cruzeiro. Ele mora num desses condomínios fechados, né, de residências. Ao que tudo indica, estava dirigindo em alta velocidade, bateu em uma placa de sinalização dentro do condomínio, perguntando o que pode ser feito em situações assim, porque assim como esse jogador, imagino que esses condomínios fechados devem enfrentar muito isso, né? Esse pessoal com os carrões aceleram achando que estão aí numa autoestrada. Tem um caso aqui no condomínio Mindoeiras, o pessoal arrebentou um carro de mais de R$1 milhão, né? Então acontece às vezes. O que ocorre? Quem pratica um ato irregular, artigo 186 e 927 do Código Civil, a pessoa responde pelos danos. Então, se eu bato numa placa, né, num equipamento do condomínio, eu tenho que indenizar. Se eu bato o carro no portão, eu tenho que indenizar.
Precisa a placa do condomínio, cabe ao proprietário, né, do automóvel indenizar. Agora, quando é a via pública, até o município, o estado cobra da pessoa. Uhum. Então, se a pessoa arrebenta um poste, alguma coisa assim, na via pública, o poder público cobra da pessoa a indenização pela recuperação daquele bem. Ok, uma outra dúvida aqui que me ocorreu, e eu ouço isso frequentemente, justamente esses prédios que tem muitos apartamentos e tal, às vezes apartamentos ali de 1, 2 quartos, com várias torres nos condomínios, pessoal alugando muito para essas Airbnb da vida, né? Como regular isso? Como controlar isso? É permitido? Tem que comunicar ao síndico ou não? O Murilo é bacana, né? Porque esse assunto dá um programa. Esse né? Dá um programa. Então você só dá o spoiler hoje e a gente explora ele depois. Rapidamente, é o seguinte, o que o STJ decidiu, que o condomínio é residencial. O Airbnb é uma atividade comercial, de hospedagem. Então, grande parte dos problemas acontece quando há perturbação à segurança. Então, ponto básico, o prédio tem um porteiro, né? Que é para receber moradores. Mas quando você faz uma locação diária por temporada, você cria um movimento fora do comum. Então essa insegurança permite que o condomínio venha a bloquear tal uso. Boa. Um assunto até pra gente continuar. Voltaremos a esse tema. Vai render muito isso aí. Que tá gerando polêmica fora do Brasil, principalmente, né, nessas grandes cidades aí. Ainda mais em relação à área de lazer. Litorânea, lazer, que é diferente, que a lei é nacional, o Código Civil, o Brasil todo. Boa. Mas tem as particularidades, tem os casos concretos. Boa. Então, ponto básico, quando o Airbnb é de uma unidade ou duas, não perturba ninguém reclama, gente. Mas quando há falta de controle, gera intranquilidade e, logicamente, pode vir a ser coibido. É isso, bom, tá certo. Então, na semana que vem, o Kenny volta, a gente continua nessa pauta então, hein? Como ele falou, dá pra gente discutir um programa inteiro sobre isso. Tem dúvida, tá com o BO, problema aí no seu condomínio, pode mandar aqui pra gente no WhatsApp sempre no 992138343 DDD 31. Kenny, obrigado, viu? Até, um abraço para todos aí. Tudo de bom. 10h04.